Prosseguimos então com a segunda parte deste capítulo 130b, versículo 8. Sempre quiseram que Jesus fosse o Messias, o Cristo, desse Deus Todo-Poderoso, não o homem, o Filho do homem em plenitude, simplesmente. Quiseram que ele fosse o Messias ídolo e o grande chefe esperado que desse cabo dos inimigos, não o ser humano perante o Numásia, homem para os demais e com os demais, por isso, sem família, no sentido de que faz família com todas as famílias e para todas as famílias, sem povo em sentido étnico, porque ele próprio se experimenta povo com todos os povos e para todos os povos, como sempre devem ser todos os seres humanos que se prezam de o ser e recusam ser outra coisa, poder, por exemplo, ou dinheiro, ou funcionário. Como não conseguiram nunca fazer a cabeça a Jesus, todos o traíram, negaram e abandonaram. 9. E depois da sua morte vergonhosa na cruz, quando voltaram a congregar-se, é já o segundo volume do Evangelho de Lucas que o revela, fizeram-no pelas piores razões, para se servirem do seu nome, da sua memória e à sombra dela, se assumirem como herdeiros dele na linha dinástica do rei David, porque assim entenderam o facto histórico de Jesus, ele próprio antes de ter sido assassinado, os ter constituído a eles como os 12. O número 12 remetia para as 12 tribos de Israel e para os 12 patriarcas, e por isso esta eleição estava carregada de intenção e de força política simbólicas, pois só por si significava, dizia, que Jesus desistia definitivamente do Israel histórico e fundava um novo Israel que incluiria desde a origem todos os povos até aos confins do universo, em radical igualdade entre si, sem que um alguma vez tivesse sido ou viesse a ser mais do que os outros, como até então e ainda hoje cada povo, também o povo judeu, pensava que era em relação aos demais povos. 10. Com base neste facto, os 12 tinham-se na conta, inclusive, após a morte crucificada de Jesus, de serem uma espécie de pais fundadores do novo Israel nacionalista, sempre na linha davídica, do poder e do privilégio, tal e qual como o antigo Israel. E para conseguirem ter algum sucesso, tiveram de andar da perna, porque, entretanto, os familiares de sangue de Jesus, depois que se começou a difundir que ele havia ressuscitado, isto é, era o vencedor total até da morte, e o seu Deus era o Deus vingador dos inimigos, também se chegaram logo à frente, como os seus herdeiros dinásticos na linha do sangue. 11. Quando cheira a poder e a privilégio, não faltam candidatos. Ainda hoje é assim, e por isso este nosso mundo continua como se sabe e se vê. Se reino de Deus haveria, e para breve, então seriam eles os familiares de sangue de Jesus a ter os melhores e os mais influentes lugares na distribuição do poder e das funções. Nem o facto incontornável da morte ignominiosa de Jesus na cruz como o maldito dos malditos lhes abriu os olhos, nem a eles, familiares, nem ao grupo dos 12, agora 11, depois que Judas abandonou de vez a via Jesus, pois, como se vê no Calvário, nem o Deus dele, o Abá, serviu para nada, uma vez que não interviera para o safar da mão dos seus inimigos. 12. Semelhante a Deus, como o Abá, mãe de Jesus, não lhes interessava para nada, nem a Judas, nem ao resto do grupo. Não seremos todos, hoje, ainda como Judas, como os 12, queremos Deus, mas apenas o das vitórias, não o frágil Abá, mãe de Jesus, que ao contrário do que sempre nos disseram, não faz nunca milagres, pelo menos sem nós a trabalhar na primeira linha da frente, apenas age misteriosamente em nós e conosco, sempre que nós lhe dermos oportunidade. 13. Todos eles, diz o segundo volume do Evangelho de Lucas, regressaram a Jerusalém. E Jerusalém, entendida em sentido sagrado, não em sentido geográfico profano,
e ao templo, esse mesmo que Jesus havia simbolicamente destruído, assim como ao seu tesouro, que sacrilegamente bebia o sangue dos pobres, como fez, para escândalo de Jesus, aquela viúva pobre, a quem ele próprio veio arrancar até o único e último cêntimo de que ela dispunha para viver. 14. Todos eles regressaram às rezas rituais do templo, que Jesus em missão nunca fizera, às tradições dos antigos e até ao Deus dos sumos sacerdotes, que em nome dele e para lhe dar glória haviam crucificado Jesus. De tudo isto nos dá testemunho o segundo volume do Evangelho de Lucas, logo no primeiro capítulo. Está lá tudo, mas nós, até hoje, temos sido impedidos de ver, graças às catequeses da cristandade e das outras igrejas cristãs, filhas dela e tão perversas quanto ela, se não mesmo ainda mais. 15. Na sala de cima sabiam que até esta era uma dependência do Templo de Jerusalém, e estão de um lado Pedro, o líder ou chefe dos 12, então 11, devido ao autoafastamento definitivo de Judas, e do outro lado Tiago, o irmão de sangue de Jesus, e os outros irmãos com as respectivas mulheres, mais as irmãs de Jesus, juntamente com Maria, a mãe de Jesus, referida no texto pelo próprio nome, o que indica um facto histórico e não só teológico. Os dois grupos ou partidos estão ali em tensão, a defender os seus interesses dinásticos de poder, não estão com a mínima vontade de serem outro Jesus e de prosseguirem o seu projeto político e a sua via, que nunca aceitaram, até ao momento da sua morte na cruz. O relato da paixão de Jesus no primeiro volume não deixa margens para dúvidas. 16. O que os seduzia a um e ao outro grupo ou partido não era Jesus a quem crucificaram, mas o Cristo, o Messias de Deus vivo do templo, o Cristo Messias das vitórias, o esmagador dos seus inimigos e dos inimigos de Israel e o restaurador do reino de Israel. Tudo como se o facto histórico de Jesus ter sido crucificado em nome de Deus, ou do templo e do império romano, não tivesse sido verdade, ou no máximo tivesse sido uma pequena distração de Deus, ou um lapso, ou uma estratégia errada e infeliz de Deus, que depois, arrependido, havia corrido a emendar a mão e o ressuscitar dos mortos. 17. E foi assim, nestes precisos termos teocráticos, que ambos os bandos, o grupo dos 12 e os familiares de sangue de Jesus, interpretaram a notícia que já corria entre o povo acerca do ressuscitado Jesus. Viram nela não que Deus dava razão a Jesus, que era com Jesus a quem crucificaram que Deus estava, e não com os sumos sacerdotes, seus verdugos e algozes, nem com o templo com vil ladrões que eles exploravam e geriam como um banco, nem com as rezas, nem com as tradições, nem com a religião, nem com os sacrifícios, nem com o Império Romano ou outro qualquer, qual deles o mais perito em produzir vítimas humanas, crucificados, queimados vivos, assassinados, genocídios e ecocídios. 18. Daí a pressa de Pedro. O seu nome é Simão, mas aqui aparece sempre como Pedro, para dizer sem margem para dúvidas que é o chefe, o buscador de privilégios e de poder que atua, não o ser humano simplesmente, como sempre deveria ser e seria se tivesse acolhido Jesus e prosseguido a sua via e o seu projeto. É restaurar o grupo simbólico dos 12, o novo Israel, para desse modo fazer frente a Tiago, o chefe dos familiares de sangue de Jesus, onde se incluía a sua mãe Maria, então ainda sem se ter tornado de Jesus, a quem crucificaram e fizeram o maldito dos malditos, como depois mais tarde terá acontecido, se bem que não haja notícia no Novo Testamento do facto, embora ele chegue a ser sugerido pelo Evangelho de João no relato teológico do Calvário junto à cruz, onde se fala expressamente da presença da mãe de Jesus, entre aspas, mas não se diz nunca Maria. E como sabem todos os exegetas que se prezam, as duas expressões, embora pareçam, de facto não são sinónimas. 19.
O conflito entre o bando chefiado por Tiago e o bando chefiado por Pedro acabou num acordo, num consenso, como ainda hoje sucede muitas vezes entre candidatos ao poder e aos poleiros, que o poder garante a quem estupidamente o serve. Tiago ficou chefe da Igreja de Jerusalém, uma espécie de sumo sacerdote ou de papa, no nosso dizer de hoje, a reunir-se sempre no templo, esse mesmo templo, que o seu irmão Jesus simbolicamente destruíra e que, não só por isso, mas também por isso, o condenou à morte e o crucificou. Vejam toda esta contradição. E Pedro, juntamente com João, agora convertido no seu braço direito, já no primeiro volume, ele e seu irmão Tiago, denominados filhos do trovão por Jesus, tamanhas eram as suas ambições, pretendiam ocupar os dois principais lugares do reino, um à direita e outro à esquerda de Jesus, rei-presidente, sempre em tensão com Tiago, o irmão de sangue de Jesus, lá acabou confirmado como chefe do restaurado grupo dos 12. Matias preencheu a vaga criada pelo autoafastamento definitivo de Judas. Uma restauração feita totalmente à revelia do querer de Jesus, que nunca mais fez nada para o restaurar. Os factos que imediatamente se sucederam após a sua morte crucificada, depressa se encarregaram de revelar, e o próprio Espírito Santo, pela boca dos profetas jesuânicos, que o movimento das luzes de Jesus fez despoletar, também vieram cabalmente a confirmar. 20. Cada qual no seu galho, lá se suportaram um ao outro, sempre na expectativa de que o Cristo, ou Messias da vida, que viesse de novo, agora triunfante, sobre as nuvens do céu, e com ele o reino de Deus, acontecimento que ambos os bandos pensavam para daí a dias ou semanas. Então ser-lhes-iam atribuídos pelo Messias vitorioso e vingador dos inimigos os melhores lugares e os melhores postos. Só que o Messias, ou o Cristo vitorioso, na linha do rei David, que ambos os bandos esperavam, não veio por aqueles dias, semanas, meses, anos, e nunca virá. Porque não existe, simplesmente, porque não existe. Não passa de um mito que, na força idolátrica que o poder do grande dinheiro, do império e do templo, como um só, simbolicamente lhe atribui e confere, até tem servido para destronar da memória dos pobres e dos povos Jesus, o de Nazaré, a quem ele, nessa sua perversa trindade, exemplarmente crucificou como o maldito dos malditos, para que nunca mais o incomode, nunca mais se intrometa nos seus assuntos, como se atreveu a intrometer daquela vez em Jerusalém, e por isso ele de imediato o matou da forma infamante que se sabe. 21. Segundo este volume dos 2 do Evangelho de Lucas, mas isto fica para a terceira parte. Até já.